Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa epidemia que está pegando todo mundo, a exaustão. E para entender isso, vamos pegar carona no pensamento do filósofo Byung-Chul Han e tentar responder por que, numa época que grita liberdade, a gente se sente mais esgotado do que nunca. Essa pergunta que está aí na tela resume um paradoxo bizarro dos nossos tempos, né? A gente se sente o nosso próprio chefe, mas também o nosso funcionário mais explorado. A gente se sente livre, dono do próprio nariz, só que essa liberdade toda veio com uma pressão absurda que a gente mesmo coloca nas costas. Como é que a gente foi parar nisso? Então, vamos lá. Primeiro ponto, exaustão constante. Sabe, burnout, depressão, ansiedade, isso não é só papo de rede social, não. Para o Byung-Chul Han, essas são as verdadeiras doenças da nossa era. E o que mais assusta é que o inimigo não é um vírus, algo que vem de fora. O inimigo está aqui dentro da gente. E aí que mora o grande mistério, né? A sensação é que a gente se livrou de uma jaula só para acabar correndo sem parar numa daquelas rodinhas de hamster. Não tem mais um chefe ali gritando no nosso ouvido, nem um sistema opressor óbvio mandando a gente correr. Então, por que a gente corre até não aguentar mais? A resposta está numa mudança muito radical na forma como a sociedade funciona. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa dar um pulinho no passado. Antes desse nosso mundo super conectado, a sociedade operava com, digamos, outro manual de instruções. Um modelo que um outro filósofo, o Michel Foucault, descreveu perfeitamente. Foucault batizou isso de sociedade disciplinar. Pensa só, fábricas com horários super rígidos, escolas com regras severíssimas, quartéis, eram todos lugares fechados, sabe? O controle era claro, visível, vinha de cima para baixo. O objetivo era moldar as pessoas pela disciplina e pela vigilância constante. E a palavra de ordem aqui era a negatividade. As regras eram super claras. Você não pode fazer isso. É proibido. Não deve. Isso criava sujeitos da obediência. Gente programada para seguir ordens externas. Só que pouco a pouco esse modelo começou a desmoronar. E é aí que a gente chega nos dias de hoje. A sacada genial do Byung-Chul Han é que essa sociedade disciplinar foi trocada por uma coisa totalmente nova, muito mais sutil e de um jeito bem perverso, até mais tirânica, a sociedade do desempenho. Olha só, a mudança é brutal. O controle, que antes era externo, vindo de hospitais, fábricas, agora ele é interno. É o nosso próprio eu que nos controla. O lema mudou do "não farás" para um entusiasmado "sim, você pode". E as doenças típicas também mudaram, claro. A sociedade que antes gerava, segundo Foucault, loucos e criminosos, hoje produz depressivos e gente que se sente um fracasso. A pressão não vem mais de fora, ela brota de dentro de nós. E esse lema, né? Sim, nós podemos. Uma frase que virou quase um hino de esperança que captura perfeitamente o espírito do nosso tempo. É um mantra que repete que tudo é possível, que os limites não existem. Parece maravilhoso, não é? Pois é, mas é exatamente aí que o perigo se esconde. A gente deixou de ser o sujeito da obediência, agora a gente é o sujeito do desempenho. Somos o tempo todo empurrados a ter iniciativa, a ser proativos, a tocar vários projetos ao mesmo tempo, e o nosso maior projeto somos nós mesmos. A motivação deixou de ser uma obrigação externa para se tornar a nossa principal ferramenta de trabalho. Tá, mas como é que essa nova sociedade opera na prática? Parece até uma piada, né? Mas o grande motor do nosso cansaço é justamente o excesso de positividade. O Han usa um termo bem forte para isso: violência neuronal. É uma violência que não vem de um inimigo externo, ela vem de dentro do nosso próprio cérebro. Ela nasce desse excesso de "você pode", dessa pressão infinita para produzir mais, ser melhor, chegar mais longe. No final das contas, a gente vira o nosso próprio carrasco. E essa é a grande genialidade do sistema, por assim dizer. Quando o controle vinha na forma de um não, de uma proibição, as pessoas se revoltavam, era claro, contra o que lutar. Mas a positividade, ela é sedutora. A gente não sente que está sendo coagido, a gente sente que está se realizando. A exploração não parece vir de um patrão, parece vir do nosso próprio desejo de crescer. É uma forma de controle muito mais eficiente porque ela é invisível. E claro, essa pressão toda que a gente coloca em nós mesmos tem consequências, e elas são devastadoras. A gente entra numa espiral de autoexploração que só tem um destino final: o esgotamento total. É isso aí. Cada um de nós se transforma no seu próprio projeto. A vida vira uma empresa, o eu sociedade anônima, que precisa ser otimizado o tempo todo para dar mais lucro, para ter mais resultado.
Cada minuto livre vira uma chance de investir no nosso capital humano. Essa frase do Han é pesada, mas resume tudo de forma perfeita. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Ou seja, a gente se torna o mestre que chicoteia e o escravo que apanha. Tudo na mesma pessoa. A violência é auto-aplicada, em nome do sucesso. E quando a gente falha, bom, aí a culpa é toda nossa. O sistema grita que tudo é possível, então se a gente não conseguiu, é porque a gente não foi bom o bastante, não se esforçou o suficiente. Isso, em vez de gerar uma revolta contra um sistema que cobra o impossível, gera só vergonha e culpa individual. E o caminho para o burnout acaba virando quase uma receita de bolo. Olha só os passos. Primeiro, vem a ideia de que tudo é possível. Isso cria uma pressão para performar o tempo inteiro. Essa pressão vira autoexploração, a gente se força a ir além dos nossos limites. E o resultado final? O colapso, a exaustão, o burnout. E a conclusão do Han é bem sombria. O resultado final é que o sujeito do desempenho, nessa busca sem fim por se realizar, acaba encontrando a autodestruição. É como se a autorrealização e a autodestruição virassem a mesma coisa. O projeto de otimização de si mesmo leva à própria ruína. Ok, então estamos todos condenados? Existe alguma saída? Para Byung-Chul Han, existe sim, e é uma forma de resistência bem surpreendente. Não se trata de lutar mais, de se esforçar mais, mas sim de parar de lutar. Han fala de um tipo diferente de cansaço, que ele chama de cansaço fundamental. Mas não pensa naquele cansaço de bateria zerada do burnout. Pensa mais como um suspiro longo, de alívio. É um cansaço que, em vez de nos isolar, nos dá permissão para parar, respirar e simplesmente existir, sem obrigação de produzir alguma coisa o tempo todo. Esse cansaço se transforma num poder, o poder do sereno não fazer. É uma forma de resistir a essa pressão maluca por atividade constante. Em um mundo que idolatra o fazer, não fazer nada vira um ato de rebeldia. E aqui fica a provocação final. Num mundo que exige performance constante, será que a maior forma de resistência é simplesmente parar de performar? E se a verdadeira liberdade não for poder fazer tudo, mas sim ter o direito de vez em quando, escolher não fazer nada? Num sistema que ganha dinheiro com a nossa agitação, talvez o ato consciente de parar seja o maior ato revolucionário de todos.